Você vai ouvir agora uma mensagem de poder com o pastor Edivaldo Santana. Queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade que Deus nos propõe, mais uma vez, pedir a você que prepare o teu coração, que Deus tem uma palavra forte, extraordinária para estarmos compartilhando com vocês. Aqueles que ouviram a programação antes daquele feriado Dia das Crianças, que foi na quinta, eu prometi que na sexta nós estaríamos aqui pregando mais uma vez e trazendo uma poderosa palavra no tocante à segunda fase do retorno de Jesus. A primeira ministração que nós iniciamos falando sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, o rapto, a vinda invisível, onde nenhum humano poderia visualizar a realização de Cristo, onde eu provei bíblica e escrituristicamente falando muitos versículos bíblicos, provando-nos de que não era um único acontecimento como alguns teólogos fala e enfatiza. Eu salientei como vou salientar agora de novo, já reforçando, dando uma alusão para aqueles que gostam de, além de examinar as escrituras, quando ouve qualquer pregador ministrar, ele gosta de fazer suas anotações. Então, enquanto eu dou alguns avisos aqui, vai preparando, pega uma caneta, um pedaço de papel, faz as anotações, até para você conferir e ver que eu não estou falando o pensamento meu, é o que a Bíblia nos diz. Amém, senhores? Enquanto você procura um pedaço de papel, uma agenda e faz a tua anotação de alguns versículos que vamos frisar para que você acompanhe conosco, afinal de contas, nós estamos tratando sobre escatologia, o fim dos tempos. Eu estou falando sobre o retorno de Jesus em duas fases. Mesmo antes de fazer a leitura da palavra, procura aí um critério para você fazer tuas anotações na tua agenda, de repente na tua própria Bíblia, você vê onde vai anotar. Lembrando que nós não conseguimos assim estarmos com o pastor Maurílio na segunda nem na terça, que estávamos ali em Ouricuri, onde o Senhor realizou algo muito forte, muito profundo. Grandes maravilhas o Senhor realizou naquela cidade. Ontem nós estávamos com compromisso aqui em Juazeiro da Bahia e precisávamos estar até às 19h30. E para mim foi muito corrido, e quando após o almoço que a gente está saindo dali, eu e o reverendo pastor Milton Terra, mais dois obreiros naquela cidade, o pastor me chamou para a gente fazer uma oração por uma mulher que estava com derrame, estava com o lado paralisado, e pela bondade de Deus, nós chegamos naquela casa junto com o pastor Milton Terra e fizemos uma oração forte. Deus curou aquela mulher e 3 almas renderam-se a Cristo, porque há poder no sangue de Jesus. Eu vim muito feliz nas últimas horas da nossa participação ali na cidade de Ouricuri. O Senhor ainda operou esse grande milagre. Então, filho, eu quero meditar na palavra de Deus para nós começarmos a ministrar. O texto básico que eu quero frisar é o mesmo que eu li na ministração anterior, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 31 e o 32, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Inclina a tua cabeça, se você pode, faz uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Criador, uma vez mais, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abra as portas da revelação e me dê a tua palavra, uma palavra que restaure, levante e traga o iluminar do teu Espírito para os corações que neste momento estão atentos e preparados para ouvir a tua doce, penetrante e poderosa palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Senhoras e senhores, saiba que na ministração anterior eu salientei que Cristo voltaria uma vez em duas fases. A primeira fase da vinda de Cristo, eu provei a vocês escrituristicamente que era o arrebatamento. A palavra arrebatamento deriva-se do grego que quer dizer tomar com força, com violência. É um rapto, é o que significa a palavra arrebatamento ou arrebatar. Tomar com força e com violência, de forma bruta e brusca.
Igreja, como salientei, deriva-se também do grego que quer dizer eclésia, tirados para fora. Eu estou dizendo que a palavra igreja, na transliteração grega, significa eclésia. E a palavra eclésia, o seu significado é tirados para fora. Há quem aplique em algumas conotações gregas e costumes gregos, aplica para outro costume pagão. Mas eu aplico propriamente a linguagem eclésia. Tirados para fora é tirado deste mundo contundente para a morada e o habitar do nosso Deus. É o translado da sua noiva. E uma vez salientando sobre o arrebatamento da igreja, eu trouxe alguns versículos bíblicos para que os irmãos anotassem. Eu passo agora a frisar. Anote, por favor. Eu frisei 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 até o 17. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52. Mateus, capítulo de número 24, versículo 27. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 26 até o 28. Evangelho de Cristo escrito por João, capítulo de número 14 e o versículo de número 1 até o 3, e há outros versículos. Esses versículos que salientei agora está tratando propriamente do arrebatamento da igreja. Não tem nada a ver, senhoras e senhores, com o texto lido por mim aqui, Mateus 25 e o versículo 32 e o 33. Eu já ouvi até pregadores de nome aplicar para esse texto aqui. Eu quero provar a vocês que Jesus vem uma vez em duas fases. Na primeira fase, como provei biblicamente, é o arrebatamento, é unicamente para sua noiva, é o livramento que Cristo está dando à sua noiva, livrando ela da grande tribulação, dos dias árduos que vai se desenrolar aqui nesta terra. Por quê? É a pergunta de muitos. Jesus, ele vai voltar antes do tempo. Senhoras e senhores, no capítulo 24 de Mateus, a partir dos versículos de número 21, Jesus diz que haverá uma angústia como nunca houve, falando do período da tribulação. E ele disse: se aqueles dias não fosse abreviado, nem mesmo os escolhidos, a sua noiva escaparia ou se salvaria dos dias árduos da grande tribulação. E Jesus fala no Apocalipse que ele livrará, ele poupará, ele tirará a sua noiva da terra antes da abertura desses dias cruciantes. A grande tribulação, senhoras e senhores, é nada mais, nada menos da angústia de Jacó. É Deus punindo os filhos de Israel e os pecadores impenitentes que não deram crédito ao sacrifício que Cristo executou no Gólgata. Senhoras e senhores, a grande tribulação também é a 70ª semana de Daniel. Você sabe tanto quanto eu que o juízo de Deus, ele de forma profética, ele profetizou que era 70 semanas. É lógico que passou 69 semanas, segundo alguns teólogos que não trilha pela linha de Armínio, pela linha arminiana, ele aplica que essa 70ª semana cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém e produziu aquela catástrofe que o historiador Flávio Joséfo diz que foi uma catástrofe tão terrível que ninguém podia sair da cidade, ninguém poderia adentrar. Mas, senhoras e senhores, escrituristicamente falando e teológica e escatologicamente falando também, a Bíblia nos dá outra alusão. Observe, a profecia bíblica tem 3 etapas cumpridas, cumprindo e cumprir-se-ão. Aquela profecia que Jesus disse: aquele que estiver no telhado, não volte para pegar sua capa. Aquele que estiver fora da cidade, fuja para os
desertos, valados. Ore para que isso não suceda no inverno nem no sábado. E ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Senhoras e senhores, eu estou vos dizendo que a profecia tem 3 etapas: cumpridas, cumprindo e cumprir-se-ão. Essa profecia, ela cumpriu a sua primeira etapa no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém. Quem estava dentro da cidade não podia sair. Aqueles que estavam fora da cidade fugiram para os desertos, valados, e escaparam da destruição. Mas você sabe tanto quanto eu que quando Cristo disse ai das grávidas, é porque, segundo o historiador, quando eles invadiram a cidade, as mulheres grávidas, eles rasgavam suas barrigas, tiravam as crianças e botavam gatos vivos dentro da barriga das mulheres, que era para que ele dilacerasse seu ventre e ela sofresse amargamente. Quando Jesus disse orai para que isso não suceda no sábado, porque no sábado pegaria os judeus dentro das sinagogas, todos dentro da cidade. Então, para um judeu, no sábado, ele não pode comprar nem trabalhar, ele tem que tributar unicamente para o seu Deus. Por isso que Jesus disse orai para que não suceda no sábado, nem no inverno, porque no inverno todos também estariam dentro da cidade. Quando Jesus diz no sábado, por causa da sinagoga. Quando Jesus diz no inverno, porque todos estariam dentro da cidade. E quando o general Tito invadiu Jerusalém, antes de invadir ele cercou, deixando o povo enfraquecer. Mas, senhoras e senhores, eu estou dizendo que isso foi a primeira etapa do cumprimento profético, verbalizado pelo próprio Jesus. Porém, o dia cruciante e consumatório desta profecia será os dias árduos da grande tribulação. Segundo alguns teólogos e escatólogos, a 70ª semana de Daniel parou a contagem, ou seja, parou em 69, quando Pilatos apresentou Jesus ao povo e disse: escolha quem você quer que receba a liberdade, Jesus ou Barrabás. E o povo gritou em alta voz: solta Barrabás e crucifica Cristo. Profeticamente falando, segundo alguns escatólogos, ali parou a contagem, quando o povo gritou: solta Barrabás e crucifica Cristo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Parou a contagem, senhoras e senhores, e ali a 70ª ficou para o juízo dos dias da punição. Aí eu queria chamar a tua atenção que profeticamente uma semana tem 7 dias. No panorama profético, cada dia é representado por um ano. 7 dias equivalente a 7 anos, dividido em 2 tempos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, que é considerado como uma tribulação e grande tribulação. Foi, senhoras e senhores, esses dias que Cristo protegeu ou protegerá a sua noiva, aqueles que guardarem a sua palavra. E eu volto a vos dizer que este panorama escriturístico que está escrito aqui em Mateus 25, 32 e 33, você pode até ler do 31 ao 33, não está referindo-se ao arrebatamento, está referindo-se à volta de Jesus pública e visível. Se houvesse um só acontecimento, como alguns escatólogos, como alguns teólogos afirmam, principalmente aqueles que não trilham pela linha arminiana, a Bíblia estaria se contradizendo, ou haveria muitos atropelos escriturísticos. Então perceba e ouça-me por bondade, eu estou vos dizendo que Cristo voltará uma vez em 2 fases, porque essa vinda que é invisível, que é só para sua noiva, não podemos chamar de fase, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o mês, não sabemos o ano. Mas Jesus nos deu uma alusão da geração. A geração os homens poderão saber
porque Jesus disse que a geração que presenciasse os sinais que servem como placas indicatórias para o seu retorno não passaria essa geração sem que tudo se consumasse ou a vinda do Filho do Homem fosse visível e concretizada. Senhoras e senhores, uma geração é equivalente, pelos mais antigos, eles diziam que uma geração é equivalente a 60 anos. Os mais conservadores, fundamentado nos Salmos, diz uma geração é equivalente a 80 anos, porque o Salmo diz: teus dias de vida será de 80 anos, passou daí é fadiga e cansaço. Já na teologia reformada, os mais coerentes aplica que uma geração é equivalente a um século. Senhoras e senhores, se a Bíblia é verdadeira e nós somos a geração que está presenciando os sinais que é plazível e visível entre nós, somos a geração do arrebatamento. A qualquer momento Cristo translada a igreja. Agora ouça-me, a Bíblia diz que quando Cristo leva a sua noiva, ela não vai direto para o trono de Deus, ela vai para um tribunal. Neste tribunal suas obras serão julgadas. Nesse julgamento, só quem participa do julgamento é os eleitos. Só a noiva participa do julgamento. Esse julgamento é numa esfera celestial que a Bíblia não nos dá uma alusão plena onde é. Se é embaixo, senhoras e senhores, do paraíso, se é acima do paraíso, a Bíblia não diz. Mas o que eu sei é que está distante do habitat dos demônios e está distante também do habitat dos homens. É um lugar onde o próprio Deus separou. O que vale a pena salientar é que neste julgamento, senhoras e senhores, chamado do tribunal de Cristo pelo apóstolo Paulo, as obras dos cristãos serão identificadas por materiais e pedras preciosas. A Bíblia, quando fala das obras executadas e aprovadas por Deus, apresenta de forma simbólica prata, ouro e pedra preciosa. Quando trata das obras executadas e reprovada por Deus, trata-se de madeira, palha e feno. A Bíblia diz que as obras serão provadas no fogo. O fogo, senhores, queima a palha, queima o feno, e queima a madeira. A prata, quanto mais leva fogo, mais brilha, derrete, mais brilha. O fogo, quanto mais queima o ouro, mais o ouro brilha e resplandece. A pedra preciosa, quanto mais leva fogo, mais o esplendor ela aparece. Então, senhoras e senhores, eu queria aproveitar o ensejo e advertir você, missionário, você, pastor, vocacionado para pregar o evangelho. Cuidado, não barganhe as coisas de Deus. Tudo que tu faz está registrado, tudo que você verbaliza está registrado. Da forma que tu procede com a noiva que Deus proporcionou para você ser mordomo dela, Deus pedirá conta a você. Então não barganhe, não puxe, não chupe o azeite da ovelha, não tire a lã da ovelha, não sugue a ovelha, alimente a ovelha com sabedoria e com responsabilidade, porque Deus nunca deu e nunca dará igreja a pastor. O privilégio não é do pastor, o privilégio é da noiva do Cordeiro. Da comonontre, replouga darachandaramanagaxéria. O privilégio não é meu como pastor, o privilégio não é teu como pastor. Você pode ser um líder de grandes convenções, você pode ser um grande líder de grandes convenções nacionais e internacionais. Você pode ser um líder onde quando tu aparece as multidões vêm ao teu encontro, mas não confie na multidão, não se engane com a multidão, porque a multidão engana, a multidão não é verdadeira. Filho, cuidado com as coisas de baixo,
baixo. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. O homem que só pensa no dinheiro, o homem que só pensa naquilo que a ovelha produz no aspecto próprio, o homem que não leva a sério as verdades proféticas das Escrituras, ele está correndo um grande perigo. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo as horas finais dessa dispensação. Satanás está querendo enganar os homens de Deus, profetas que Deus levantou nesta hora final para pregar o evangelho, para pegar Satanás pelo chifre e esfregar o focinho dele no chão. Satanás está enganando os homens de Deus. Satanás está pagando a mesma moeda que pagou a Balaão usando Balaque. Balaão, ele era um homem pobre. Quando Balaque chegou para ele e disse: eu te dou prata, eu te dou ouro, se você amaldiçoar o povo de Deus. Comprou o profeta perdeu a visão e foi tentar amaldiçoar o povo de Deus. Quando o profeta não tem voz para falar, Deus usa a jumenta. Jesus disse: se o povo se calar, as pedras vão clamar. Pastor letrado, pastor, você pode verbalizar bem o português dentro do vernáculo, você pode ser diplomado, você pode ser um grande teólogo dessa geração, pode ter uma oratória satisfatória e prazível aos homens, pode ter visto livre para entrar e sair do Brasil a hora que você quiser, você pode ser respeitado, você pode ter facilidade de verbalizar e conquistar as matérias teológicas. Porém, eu te digo uma coisa: se tu não estiver guardando a essência, se tu não estiver guardando o teu tesouro no céu com as tuas obras executadas aqui na terra, tu és um pobre, desgraçado, cego e nu. É o que diz a palavra de Deus. Porque a riqueza é coisa fraca demais aos olhos de Deus. A Bíblia diz que no tribunal de Cristo as obras serão provadas no fogo. É por isso que Jesus disse: guardai o tesouro no céu, onde o ferrugem e a traça, nem os ladrões minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, lá estará o coração. Homem que guarda suas confiabilidades nas coisas de baixo, ele está perdido. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo de número 15, versículo de número 19, Paulo diz para os homens que amam as coisas naturais, aos homens que se vendem por causa do dinheiro, Paulo disse: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os maiores miseráveis de todos os homens. Está escrito: filho, a tua esperança não pode estar em Brasília, não pode estar na América, não pode estar na Europa, não pode estar no Oriente Médio. A nossa esperança tem que estar no céu. Jesus voltará, e quem não for arrebatado, eu vou passar a vos salientar o que vai acontecer com este globo terra depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz de forma misteriosa e crucial que enquanto Cristo estiver no tribunal julgando as obras dos eleitos, e depois do julgamento, quando aqueles que executaram as obras dentro da vontade plena de Deus receber os galardões, e aqueles que escaparam só com a roupa do couro, está salvo, mas não tem galardão, porque suas obras era madeira, palha e feno, mas mesmo assim está salvo. Adentrou em outro departamento da eternidade. Salomão teve uma visão e disse: levou-me à sala do banquete, e seu estandarte para mim é o amor. A igreja sai de um departamento para o outro. A noiva do Cordeiro sai do julgamento e vai para outro departamento da eternidade, onde a comunhão com Cristo vai ficar mais profunda, porque a igreja agora é noiva. Lá depois do julgamento torna-se a esposa do Cordeiro. Fala de uma aliança mais profunda, de uma comunhão mais profunda. É ali onde cumpre-se o que Jesus disse: eu não deixarei nada oculto que não seja revelado a vocês, e colocarei todos os vossos inimigos debaixo dos vossos pés.
Moisés, Jesus estava falando para os seus eleitos. Senhoras e senhores, enquanto a igreja entra em outro departamento da eternidade, na terra, o véu escuro das pragas do Apocalipse cairão. Ai dos crentes despreparados que aqui ficarem, ai dos pastores envolvidos com a maçonaria, envolvido com o sodomismo, envolvido com aquilo que é barganhador, que Deus reprova, que no arrebatamento não vai subir. Ai desses homens, porque enquanto a igreja está lá, diz a Bíblia que o véu escuro vai se desenrolando e começa no Apocalipse capítulo 6. A Bíblia diz: quando o Cordeiro, que eu vou abrir um parêntese agora neste sermão para divertir alguns obreiros, que eu já ouvi obreiros salientar que este cavaleiro que eu vou frisar agora é Jesus. Não é, cuidado, no livro do Apocalipse só existe 2 cavaleiros que estão montados em cavalos brancos. Lembre-se que o Apocalipse só tem 22 capítulos e só existe 2 cavaleiros que estão em cavalos brancos, um no capítulo 6 e outro no capítulo 19. O do capítulo 6 não é Jesus. Jesus está ali, mas não como personagem. Jesus está como anfitrião. Observe o que diz o texto: quando o Cordeiro está ali, mas ele está abrindo o selo, ele não é personagem. Preste atenção, a Bíblia precisa ser interpretada com auxílio da exegese e da hermenêutica, para que você entenda o contexto escriturístico. Então o Cordeiro ali não é personagem, é anfitrião, ele abrindo. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco, e ele saiu vencendo. E para vencer, este cavaleiro que aparece no Apocalipse 6, montado em cavalo branco, não é Jesus, filho. Este é o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição. É este homem que vai controlar essas 13 famílias mais ricas deste globo, conhecido como os Illuminatis. É este homem também que vai controlar o poder oculto da maçonaria. É este homem, senhoras e senhores, que vai fazer com que todos os governantes dobrem-se a ele, porque a profecia de Daniel, no capítulo 7, Daniel tem uma visão descortinar à sua frente. Ele vê 4 animais, ou seja, 4 grandes impérios representados por animais. O primeiro é representado por um leão, o segundo é representado por um urso, o terceiro é representado por um leopardo, o quarto, para ele não tinha semelhança. Você sabe tanto quanto eu que os 3 primeiros, um representou o Império Babilônico, o outro o Império Grego Macedônico, e o outro os medos e os persas. Só que o quarto animal, que Daniel olha para ele, diz que ele é espantoso e quebra e espedaça tudo. Daniel diz que ele tem 10 pontas, e diz o profeta: estando eu considerando as pontas, surgiu uma menor que quebrou 3 das que já estavam, e esta ponta tinha um olho como o olho de homem e uma boca que falava grandiosamente. Está escrito em Daniel capítulo de número 7, versículo 8. Agora ouça-me por bondade. Quando Daniel descreve isso, ele estava falando um dos maiores mistérios escatológicos no tocante à operação satânica e diabólica do próprio Satanás. Quando Daniel viu aquele animal espantoso, representava o Império Romano. As 10 pontas aparece também no Apocalipse capítulo 17, chamada grande prostituta, a grande Babilônia, que dará poder a 10 presidentes ou 10 reis, ou 10 presidentes, ou 10 nações. Recebe o poder e o domínio, ou seja, este mundo todo, cerca de 7 bilhões de habitantes, até uma estatística passada, estará dividida em 10 poder. Há mais alguns teólogos ou escatólogos conservadores que aplicam que os 10 reis refere-se a 10 componentes da família dos Illuminati,
Illuminatis, e os 3 são os 3 mais poderosos que controlam os 10, ou seja, são 13 famílias, só que dentre as 13, 3 são os mentores, ou seja, 3 é quem tem o poder maior, é quem define, é quem seria o próprio coração luciferiano, ou seja, são os homens endemoniados que entregaram e venderam sua alma para Satanás. Então eles são os mentores. Mas a Bíblia diz que quando o chifre menor, que é o anticristo, se levantar, controla esses 3 que é mais poderoso, e através dele controla os 10, ou seja, quando o anticristo se manifestar, ele será o maior homem diabólico de toda a história, pior do que Hitler, pior do que Napoleão Bonaparte, pior do que Gengis Khan, pior do que Confúcio, pior do que todos que já se levantaram dele, pior do que o general Tito, pior, senhoras e senhores, do que Nabucodonosor, pior do que Alexandre o Grande, pior do que todos, pior do que Nero, pior do que todos os homens diabólicos que esta terra já viu. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que Daniel, quando vê este grande rei representado por um chifre, que na profecia bíblica o animal representa o império, representa o reino ou a nação, já o chifre representa o poder que a nação tem, o poder delegado a ela para executar as suas funções diabólicas ou governamentais. Mas esse chifre é diferente de todos, que diz a Bíblia, capítulo 7, versículo 8, que esse chifre tinha um olho como o olho de homem e uma boca que falava grandiosamente. O olho fala da visualização através do sistema fácil e controlador da internet. A internet será com auxílio dos satélites espalhado no mundo todo, será o grande olho virtual do anticristo que visualizará tudo. A boca fala da sua retórica, da sua forma de enganar e persuadir as pessoas. Senhoras e senhores, falando ainda do anticristo, eu lembro do que está escrito no Apocalipse 13. João teve uma visão e viu uma besta que sai do mar. Mar representa povos e nações. A besta está representando o império, o reino, a nação ou o próprio líder desta nação. O interessante é que essa besta, quando ela sai, o próprio Satanás, que no capítulo 13 é representado por um dragão, ele deu o seu poder e seu trono a essa besta. É por isso que no capítulo 6 do Apocalipse, aquele cavalo branco, ou aquele cavaleiro que está em cavalo branco, ele tem uma coroa, foi-lhe dada uma coroa. Quem vai dar essa coroa é o próprio Satanás. Só quem recebe coroa é rei. Então aquela coroa, Satanás está lhe dando o seu império. Mas a pergunta é: quem será o anticristo? O anticristo é um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. Assim como Jesus foi o próprio Deus humanizado, o anticristo será o próprio Satanás humanizado, que nos dias árduos da grande tribulação ele estará aqui na terra. A profecia diz que ele não terá prazer por mulher, poderá ser um celibatário ou um homossexual. Ele será cruel, ele será terrível. A Bíblia fala deste homem com mais detalhe. Senhoras e senhores, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, a partir do versículo 3, Paulo diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane, que isso não acontecerá sem que antes manifeste-se a apostasia e venha o homem do pecado, filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. Ele vai sentar na cadeira de Deus querendo parecer Deus. Este homem é tão terrível que Cristo, quando andou aqui na terra, um dia diz a Bíblia que Cristo está diante de uma multidão e está os fariseus, está os escribas, os saduceus, tudo olhando para Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: eu vim em nome de meu Pai. No capítulo 5 de João, versículo 43,
Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. O outro vem em seu próprio nome, a ele vocês receberão. Jesus estava falando do anticristo. Quando Jesus diz: no nome do Pai os homens não recebem, quando ele vem, o outro dizendo que é Deus, que é o Messias, os homens o receberão. Senhoras e senhores, a Bíblia não para de nos alarmar, nos despertando acerca deste homem de Satanás. O apóstolo João, Epístola Universal, ele fala a partir dos versículos de número 18, capítulo 2, versículo 18. João diz: é chegada a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, muitos anticristos têm surgido pelo mundo, pelo que conhecemos que é já a última hora. Versículo 19: ele sai do nosso meio, mas não é um dos nossos. Se eu tivesse mais tempo, eu provaria a você escrituristicamente que o anticristo vem do meio dos judeus, ele será um judeu. A Bíblia nos dá alusão tremenda no tocante a este homem de Satanás. Para ele ser um judeu, ele precisa vir do meio dos filhos de Israel. Você sabe tanto quanto eu que a nação de Israel é dividida em tribos, e a Bíblia nos conta no capítulo 49 de Gênesis: Jacó, nos últimos dias de sua vida, debruçado sobre seu bastão, começa a abençoar os patriarcas, seus filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Na proporção que Jacó abençoa, Deus honra a profecia de Jacó. Só que há duas que se destacam. Uma é a de Judá. Ele olha para Judá e diz: Judá, o cetro não arredará de você até que venha Siló. A ti os povos se congregarão e te servirão. Jacó estava profetizando que Jesus viria da tribo de Judá, porque quando ele diz: o cetro não arredará de você, Judá, até que venha Siló, a palavra Siló significa a quem pertence o cetro, a quem pertence o domínio. E você sabe tanto quanto eu que Cristo é conhecido no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Mas a outra profecia de destaque também é a profecia de Dan. Quando ele olha para Dan, ele diz: Dan, tu julgarás os teus irmãos. Dan é serpente no caminho, víbora na vereda. Morderás o calcanhar do cavalo e derrubarás o cavaleiro por detrás. Que significa, irmão, serpente na Bíblia, na sua maior expressão, é uma referência a Satanás. Em Gênesis, serpente refere-se a Satanás. No Apocalipse, serpente refere-se a Satanás. Quando a Bíblia identifica o grande dragão, diz: o grande dragão, a antiga serpente, que é o próprio Satanás. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, um outro grande mistério escriturístico, outra grande coisa formidável e profunda. Se Dan é serpente no caminho, no capítulo 7 do Apocalipse, quando Deus está assinalando os 144 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, a tribo de Dan foi eliminada e substituída pela tribo de Manassés. E Manassés não foi filho de Jacó. Manassés foi o primeiro filho de José que nasceu no Egito. Deus excluiu a tribo de Dan dos 144 mil. Então, meus queridos, nos dias árduos da grande tribulação, coisas cruciantes vão acontecer. O anticristo, após estabelecer o seu governo amplo e explorador, ele começa, senhoras e senhores, a controlar todo o sistema político e organizatório. Para isso, ele vai evidenciar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a eliminação de dinheiro e a implantação de um sistema mundial com a eliminação do dinheiro físico e visível. Isso não está distante de acontecer, porque nós já estamos caminhando para isso, irmãos. O critério virtual está chegando a nós cada vez mais. Se eu tivesse mais tempo, eu ia lhe dar alusões escriturísticas como o mundo está preparado para receber a grande revolução do mundo globalizante e tecnológico. Implantação de chips na pele humana, eliminação de dinheiro, grande avanço tecnológico e outras coisas. Mas o que a Bíblia nos conta é que o anticristo vai massacrar quem não se render ao seu reino. A Bíblia diz que enquanto o anticristo está tratando o seu governo político, surge uma outra besta. Apocalipse 13 fala de 2 bestas. Uma que aparece no começo do capítulo 1 até o versículo 10, ou seja, do capítulo 13, do versículo 1 até
até o versículo 10 fala do anticristo. A partir dos versículos 11 do mesmo capítulo já fala do falso profeta. Até nisso ele quer imitar o nosso Deus. Jesus teve um homem que preparou o caminho para ele passar, que foi João Batista. O anticristo, enquanto trata do governo político e burocrático de forma financeira e controladora, o falso profeta, pelos poderes de Satanás, aparece profetizando, dizendo que o anticristo é o Messias, enganando Israel, fazendo com que ele faça um tratado com ele por uma semana. Ou seja, Israel será enganado no período da grande tribulação e vai fazer um tratado de paz com o anticristo, pensando que ele é o Messias. Daniel profetizou isso no capítulo 9. Ouça-me, versículo 11 do Apocalipse diz assim: e surgiu da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, mas falava como um dragão, e exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a besta, cuja ferida mortal fora curada, e fez a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, que fosse posto um sinal na testa ou nas costas da mão, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca da besta. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule, pois é um número de homem, e o seu número é 666. Na história do fim do pecador virá os horrores da grande tribulação, e virá também a manifestação da trindade satânica, o grande dragão que é o próprio Satanás, a primeira besta que é o anticristo, e a segunda besta que é o falso profeta. O falso profeta, pelos poderes de Satanás, diz a Bíblia que estende a mão e o fogo cai, opera milagres enganosos, vai dar voz, fôlego de vida à imagem da besta. Senhoras e senhores, o que está preparado para acontecer nessa terra é coisa terrível, é coisa cruciante. Eu quero nesta oportunidade te despertar. Escapa enquanto é tempo. No capítulo 6 do Apocalipse, quando sai o cavalo branco, na sequência vem o cavalo vermelho, que fala de guerra, derramamento de sangue. Na sequência vem, senhoras e senhores, o cavalo preto, que fala de fome, escassez de alimento. Na sequência vem o cavalo amarelo no 4º selo, que chama morte, e o inferno estava seguindo. A Bíblia conta que no desenrolar dos selos vai acontecendo coisas terríveis e cruciantes. Como se não bastasse, depois vem as trombetas, vem as taças, é a ira de Deus